A página em branco do Antigo para o Novo Testamento, ela representava o silêncio de Deus. A própria história afirma que a página em branco é o período interbíblico, o período que Deus está em silêncio na terra. Mas guarda isso: o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Deus está em silêncio, mas não está ausente. Deus está em silêncio, mas não está ausente. Deus está em silêncio, mas está presente. Deus está em silêncio, mas Ele continua presente. Deus nunca esteve ausente da história. Deus nunca esteve ausente da história do homem. Desde Gênesis, Deus sempre esteve ao lado do homem. A profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, é uma profecia messiânica que está apontando para Cristo no Novo Testamento. Então Jesus não surge em Mateus, Jesus surge antes da fundação do mundo. Porque Ele e Deus são a mesma pessoa. São três em um. Deus nunca esteve ausente na história. Deus sempre esteve presente. A página em branco é o silêncio de Deus sobre a terra. Mas o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não estava presente nessa história. Às vezes a gente passa por isso. Às vezes a gente sente o silêncio de Deus e acha que o fato de Deus estar em silêncio, acha que Ele não está presente. Deus não fala, Deus não diz. Aí você começa a se sentir sozinho. Você começa a se sentir desamparada. Você começa a achar que Deus não está cuidando de você. Você começa a achar que Deus não está com você. Você começa a achar que Deus não te ama. Você começa a achar que Deus não quer teu bem. Você acha que Deus não está presente porque você está sozinha. A sensação é que está sozinha. Porque Ele está em silêncio e não diz nada, não fala nada. Porque há tempos que Deus resolve ficar em silêncio. Tem tempo que Deus se cala. Tem tempo que Deus resolve não falar. Tem tempo que Deus resolve não dizer nada. Tem tempo que o próprio Deus decide ficar em silêncio. Só que o período que Deus está em silêncio na época interbíblica Deus está em silêncio, mas o homem não fica em silêncio. Deus está em silêncio, mas o homem vai começar a falar mais com Deus. Inclusive, é nesse período interbíblico que vão surgir muitos apócrifos. Porque Deus se cala, mas o homem não se cala. Deus se cala, dando a oportunidade para o homem falar. Isso me faz refletir. Que às vezes Deus fica em silêncio para a gente falar. Às vezes Deus fica em silêncio para a gente colocar para fora. Às vezes Deus fica em silêncio porque Ele quer fazer o silêncio dele fazer a gente orar. Porque o silêncio de Deus faz a gente buscar. O silêncio de Deus faz a gente ler a Bíblia. O silêncio de Deus faz a gente se consagrar. O silêncio de Deus faz a gente clamar ao Senhor. O silêncio de Deus faz a gente buscar a Deus. O silêncio de Deus faz a gente clamar. O silêncio de Deus faz a gente orar ao Senhor. O silêncio de Deus faz nós buscarmos ao Senhor de uma maneira intensa. É quando Deus fica em silêncio que você fala. É quando Deus fica em silêncio que você ora. É quando Deus fica em silêncio que você clama. É quando Deus fica em silêncio que você resolve falar. Então às vezes o silêncio de Deus é para fazer você clamar. É para fazer você orar. É para fazer você interceder. Deus está em silêncio, mas Ele não está ausente da tua vida. Deus não esteve ausente quando você sofreu. Deus não esteve ausente quando você se frustrou. Deus não esteve ausente quando você se feriu. Deus não esteve ausente quando você se machucou. Deus não esteve ausente quando você se decepcionou, quando você foi traída, quando houve ingratidão, quando houve traição. Quando Deus não esteve presente no sofrimento que você viveu na sua vida. Ele pode estar em silêncio, não ter falado, não ter dito uma palavra, mas Ele está presente. Ele está ao teu lado. Ele está junto com você. Ele está perto.
Ele não está dizendo nada, mas ele está dizendo: eu estou pertinho de você, eu estou do teu lado agora, eu estou perto de você. E o fato dele não dizer não significa que ele não está cuidando, que ele não está te orientando, que ele não está te conduzindo. Não, não, não. Deus está em silêncio, mas Deus está conduzindo a tua história. Deus está em silêncio, mas Ele está produzindo na sua vida, está te renovando, te fortalecendo, está te dando estrutura para permanecer de pé. Entende isso? Deus continua na sua vida, mesmo estando em silêncio.